coração. É um prazer poder retornar aqui. Já faz algum tempo que eu não vim aqui na igreja de Jardim Cruzeiro. Confesso que é um pouco estranho ver a igreja assim vazia, com poucas pessoas no sábado pela manhã. Uma igreja que a gente sempre costumou ver lotada aos sábados pela manhã. Mas Deus seja louvado, porque nada acontece por acaso neste mundo. Deus está na condução de todas as coisas e tudo contribui, colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quero saudar também aqueles que estão em casa, que por algum motivo não estão podendo vir para a igreja, que a graça de Deus seja estendida a você também. Muito bem, quando o irmão me convidou, ele falou que hoje é o sábado da mordomia cristã. Nós temos tido um cuidado muito grande, nós do departamento do Ministério de Mordomia, para fazermos um calendário homilético, uma sequência de sermões que abrange todas as áreas da mordomia cristã ao longo do ano. Então, pregações sobre o cuidado do corpo, a saúde, o uso dos dons, dos talentos, sobre a questão do tempo para Deus, no estudo da sua palavra, e também nos aspectos que dizem respeito os nossos recursos, os dízimos e as ofertas. Quando me perguntaram qual era o tema do sermão, eu mencionei que o tema é como obter uma vida vitoriosa. Esse é o tema do nosso sermão. A Bíblia ela tem diversas analogias para ilustrar a caminhada cristã. Por exemplo, Jesus ele usou diversas vezes a analogia da caminhada cristã do reino de Deus como sendo uma seara, onde a palavra dele é a semente, o nosso coração é comparado ao terreno e Jesus é o semeador. Existem também analogias relacionadas a uma pescaria, onde Deus deseja que eu e você sejamos pescadores de homens. Existe a analogia também do julgamento e tantas outras. O sermão de hoje eu quero usar a analogia da guerra, ou seja, a caminhada cristã ela é considerada, ela é ilustrada, comparada a uma grande guerra, onde nós somos os soldados e Jesus é o nosso grande general. E não há vitória sem luta e nem coroa sem batalha. É isso que nós vamos ver hoje, nessa manhã. E para meditarmos, nós vamos abrir a palavra de Deus numa situação de guerra. Se encontra no livro de Josué, no capítulo 6 e capítulo 7. Josué, capítulo 6 e 7. É um texto bem conhecido porque trata-se de uma situação emblemática para o povo de Israel no passado. A conquista da terra de Canaã após 40 anos de peregrinação pelo deserto. E depois de 40 anos, Josué assumiu a liderança do povo e agora estava diante dele um grande desafio, que era destruir a primeira cidade, conquistar a primeira cidade, a cidade de Jericó. Creio que você já tem encontrado Josué capítulo 6 e o capítulo 7. Nós não vamos ler tudo, logicamente, mas nós vamos ler alguns versículos desses dois capítulos. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, por favor, e vamos pedir a orientação divina. Santo Deus e bom Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a Tua palavra diante de nós, aberta, significando que o Senhor agora irá falar para nós. Suplicamos que tenhamos a concentração suficiente para respeitar a Tua palavra que está em nossas mãos, que tenhamos também a reverência de, nesse momento, fazermos o silêncio e nos dedicarmos somente para ouvir a voz, não de um homem, mas a voz do Senhor por meio da sua santa palavra. Que o Teu santo e bom Espírito
influencie nossa mente, nosso coração, para entendermos, para aceitarmos e para sairmos daqui dispostos a praticarmos os teus ensinamentos. Fica conosco, Pai. Tenhas compaixão de nós. Viemos aqui não para somente receber, nós viemos para entregar a nossa adoração, entregar o nosso louvor, a nossa reverência ao Senhor. Portanto, que nesse momento o Senhor aceite a nossa adoração e fale conosco, é o que nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui nós encontramos, nesses dois capítulos, capítulo 6 e o capítulo 7, duas situações antagônicas, diferentes, adversas. No capítulo 6, nós encontramos o povo de Israel tendo uma vitória, uma grande vitória, contra a cidade de Jericó. Já no capítulo 7, nós encontramos uma situação completamente diferente. O povo sofrendo uma vexatória derrota contra a cidade de Ai. O que mais nos chama a atenção nessas duas situações é que, no primeiro caso, contra Jericó, a vitória, humanamente falando, era muito difícil de acontecer, porque a cidade de Jericó era uma cidade fortalecida, rodeada de muralhas e preparada para resistir qualquer tipo de ataque. E do outro lado estava uma nação que não tinha experiência de guerra, que era a nação de Israel. Mas o povo de Israel venceu a despeito da dificuldade. Já na situação do capítulo 7, a cidade de Ai não era tão protegida assim, era uma cidade pequena, com poucas pessoas, com poucos soldados, tanto que os dois espias que foram lá observar, disse para Josué, manda apenas alguns soldados, não precisa mandar todo mundo, porque a vitória vai ser certa. Só que a história diz que o povo de Israel sofreu uma grande derrota, perdendo 36 soldados. A grande pergunta é, como o povo conseguiu vencer numa situação que parecia tão difícil e conseguiu ser derrotado numa situação que parecia tão fácil? Os três aspectos que nós vamos analisar agora, preste bastante atenção, porque eles vão servir para determinar as vitórias e as derrotas da nossa vida, tanto no aspecto pessoal como no aspecto familiar, tanto nas questões profissionais, acadêmicas, como também, principalmente, nas questões espirituais. Como eu posso obter vitórias, mesmo diante de situações tão adversas? E como muitas vezes a gente sofre derrotas, quando parece que as coisas estão tão bem e tão fáceis. Vamos aprender então um pouco com Josué e o povo de Israel. Os primeiros versos que eu quero ler com vocês, e daqui já extrair a primeira lição importante, não está nem no capítulo 6 nem no 7, está no finalzinho do capítulo 5. Então, no finalzinho do capítulo 5, do verso 13 em diante, verso 13 ao verso 15, nós encontramos aqui uma situação interessante. Vamos ler, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura desses versos. Verso 13 em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E o capítulo 6, o verso 2, diz o seguinte, então disse o Senhor a Josué,
olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vamos dar uma pausa aqui, mas não feche sua Bíblia. Percebam, Josué saiu fora da cidade e teve a visão de um grande guerreiro. A princípio, talvez ele não soubesse quem era esse guerreiro. É tanto que ele fez a pergunta: tu és dos nossos ou do exército adversário? E quando ele disse: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, ele se prostrou e perguntou o que ele veio ali para dizer. E ali, aquele grande soldado, digamos assim, disse para ele: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Isso significa, irmãos, que aquele soldado ali, que aquele grande guerreiro, era o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Profecia, inclusive, afirma isso. Jesus, ele teve várias aparições no Antigo Testamento, que a teologia chama de teofania. Vocês lembram muito bem que um dia Abraão recebeu a visita de anjos, e um deles era o Senhor Jesus, que havia vindo para destruir Sodoma e Gomorra. Ali Jesus aparece agora a Josué como um grande guerreiro, e naquele momento ele dá uma promessa para Josué, que nós lemos no capítulo 2. A promessa é: entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Jesus, irmãos, estava confirmando para Josué que a vitória era garantida. Percebam que ele não conjugou o verbo entregar no futuro, entregarei, mas ele disse: entreguei a cidade, o rei, nas tuas mãos. Isso quer dizer uma coisa muito importante para nós, irmãos, a respeito de vitórias. O cristão é diferente de uma pessoa que não é cristã. Por quê? Porque o cristão, ele não luta pela vitória, ele luta em vitória, amém? Ele não disse: eu entregarei, ele disse: eu entreguei. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, e infelizmente a quantidade de famílias sendo destruídas, dissolvidas, a quantidade de pessoas que têm tirado a própria vida, devido a situações familiares, financeiras e tantas outras, é muito grande. Mas sabe, irmãos, nós como cristãos, nós temos uma concepção de vitória muito diferente, muito além daquela que as pessoas que não conhecem a verdade, elas têm. Porque a nossa concepção de vitória, irmãos, não é daquilo que dá certo, que nós planejamos para esta vida. A nossa perspectiva de vitória, ela está conjugada não só no presente, mas principalmente no futuro, porque é o lugar que Jesus está preparando para cada um de nós. A nossa vitória é garantida porque nós sabemos que o que aconteceu na cruz do Calvário determinou de uma vez por todas a derrota do inimigo de nossas almas e a vitória do povo de Deus para sempre. Então, aconteça o que acontecer nessa terra, nós somos vitoriosos, porque Cristo nos deu a vitória, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O povo de Deus não luta pela vitória, o povo de Deus luta em vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora tem um detalhe: para você obter essa vitória, como Josué obteve essa confirmação, é necessário buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Josué só teve aquela visão porque ele buscou a presença de Deus através de uma comunhão com Ele. Pastor, como é que você pode afirmar isso se na Bíblia não está dizendo isso? Eu posso afirmar isso, irmãos, porque quando a gente lê a Bíblia, juntamente com o Espírito de Profecia, a nossa visão, se expande, aumenta. Por isso que é importante você ler a Bíblia junto com o Espírito de Profecia. Eu vou ler aqui um texto do livro Patriarcas e Profetas, página 487, que fala o que estava acontecendo com Josué naquele momento, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Olha o que fala:
Submeter Jericó era considerado por Josué o primeiro passo na conquista de Canaã. Mas, antes de tudo, procurou certeza da guia divina, retirando-se do acampamento a fim de meditar e orar, para que o Deus de Israel fosse adiante do seu povo. E nessa ocasião, viu um grande guerreiro armado, de grande estatura, e aí ela continua o texto, mencionando o verso que nós acabamos de ler. Vocês entenderam? Que Josué, antes de ir para a batalha, antes de enfrentar a guerra, primeiro ele buscou a presença de Deus, e não buscou em qualquer lugar, não foi na sua tenda, não foi no meio do povo, não foi no burburinho, não foi no barulho, não foi em qualquer situação. A Bíblia diz que ele se retirou para um lugar deserto, à parte, a fim de meditar, de orar e pedir a bênção de Deus para aquela grande empreitada que ele tinha pela frente. Queridos, aqui está o primeiro segredo para você obter vitória na sua vida. Seja o que for, imagine o que você estiver imaginando aí. Eu quero casar, beleza, quer ter sucesso no seu casamento? Busque a Deus em primeiro lugar. Pastor, eu estou estudando porque eu quero no final do ano fazer uma boa prova de Enem, ter uma boa pontuação e entrar na faculdade para realizar o meu sonho, que é fazer aquele curso. Ok, coloque Deus em primeiro lugar. Pastor, eu estou desempregado, estou pleiteando um emprego, estou orando a Deus, estou querendo vencer nisso daí. Coloque a Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, eu não vou te garantir que as coisas vão acontecer do jeito que você quer, porque nem tudo acontece como eu quero, mas se acontece de acordo com a vontade de Deus, amém, porque ninguém quer o melhor mais para a nossa vida do que Deus. Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar é o primeiro segredo para obter vitória. Portanto, faça planos para, independente dos seus sonhos, independente das suas aspirações, das suas ambições, das suas perspectivas de vida, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não saia de casa sem orar, não saia de casa sem estudar a palavra de Deus, não deixe que um dia sequer termine sem você ter o seu momento de comunhão com o Senhor, porque é dessa maneira que as coisas poderão acontecer de forma de sucesso em nossa vida na frente, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Eu tive agora, recente, contato com uma pesquisa do IBGE que me chamou bastante atenção. Essa pesquisa diz que o brasileiro hoje, é uma pesquisa de 2018, não é tão distante, é recente. O brasileiro tem uma perspectiva de vida de 76 anos. Isso quer dizer que, se ele dorme bem, ou seja, o que é dormir bem? De 7 a 8 horas por noite. Ele vai ter passado cerca de 25 anos da vida dele dormindo. Pastor, isso quer dizer que se eu dormir menos, eu vou aproveitar mais a vida? Não necessariamente. Porque se você dormir menos, talvez você possa viver menos também. Porque a média é sempre 1/3 ter que dormir. Isso é fisiologicamente comprovado. E Deus nos criou assim. Ele nos criou para termos um momento de reparo das energias para a gente continuar. Então, 25 anos dormindo. A média do brasileiro na frente da televisão é de 5 horas por dia. 5 horas por dia, fazendo um cálculo rápido, a gente chega à conclusão que um brasileiro ele pode passar em torno de 15 anos da sua vida na frente da televisão. 15 anos. Pastor, mas o nosso contexto aqui é diferente, a gente é crente, a gente não assiste muita televisão. Nem tanto, porque a igreja ela é porosa, ela finda absorvendo os costumes do mundo ao redor.
Mas só para vocês terem uma ideia, 15 anos. Se ela fica em torno de 2 horas na internet, que é a média, são mais 6 anos. Então imagine, 21 anos na frente da televisão ou na frente de uma tela de smartphone, de computador ou de um outro aparelho. Agora imagine só, deixa eu abrir aqui a pesquisa para eu não ser traído pela minha memória. A pesquisa também diz, agora já não é a pesquisa, é uma pesquisa minha mesmo, que se você vem para a igreja todos os cultos, quarta, domingo e sábado, e eu calculei aqui 5 horas por semana, você gasta 5 horas por semana na igreja. Quanto isso vai significar na sua vida toda? Na sua vida toda você terá passado 2 anos na igreja. 2 anos na igreja, apenas. Se você todos os dias ora e lê a Bíblia, se você todos os dias ora e lê a Bíblia, e tem uma média de 20 minutos diários de leitura da Bíblia e de oração, quanto tempo você acha que passou a vida inteira orando e lendo a Bíblia? 1 ano apenas. 1 ano. Isso quer dizer que, eu estou falando de média, né? Não estou dizendo que você passa 5 horas na televisão, não estou dizendo que nada disso, mas eu estou dizendo que essa é a média. Muitos terão passado 21 anos na frente da televisão, na frente de um smartphone, na internet, nas redes sociais. Eu não estou falando aqui que rede social é ruim, não me entendam mal. Eu também tenho rede social, eu também, apesar de não usar muito, mas eu também tenho, estou em todas as redes aí, ou quase todas. Mas é só para a gente refletir se realmente nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Teve muita gente que antes dessa pandemia nunca havia lido a Bíblia todinha, por dizer que não tinha tempo. Mas agora, com tempo, continua não lendo a Bíblia todinha. Muitos diziam, não leio o Espírito de Profecia porque eu não tenho tempo. Mas na pandemia, com muito tempo, permanece sem nunca ter lido um livro do Espírito de Profecia. Mas talvez tenha assistido todas as séries da Netflix, todos os vídeos que aparecem no WhatsApp. Então, essas coisas é para a gente refletir, para nos levar a pensar se realmente o problema é falta de tempo, ou será que o problema não é falta de prioridade? Então, na volta de Jesus, ninguém vai ter desculpa em dizer, Senhor, é porque eu não tinha tempo. Não. Talvez não tivemos a prioridade certa. Para você obter vitória na vida, não tem outro caminho. Você precisa botar o reino de Deus em primeiro lugar. Assim como Josué fez e conseguiu a vitória. Segundo aspecto importante para obtermos vitória na vida. Vamos continuar a leitura no verso 3 do capítulo 6. Espero que você não tenha fechado aí sua Bíblia. Capítulo 6, a partir do verso 3 ao 5, diz assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Essa foi a instrução que Deus deu para Josué. Acredito que ele deve ter tido talvez alguma dificuldade de convencer ali a liderança, os anciãos, dessa estratégia de guerra, que
Na verdade, não tem nada a ver com uma estratégia de guerra. Imagine só o povo, ao longo de 7 dias, ter que rodear a cidade, num determinado momento do dia, com 7 sacerdotes, com 7 chifres de carneiro, diante da arca, e o exército, ou uma parte do exército, nesse cortejo. O que isso iria fazer de diferença numa estratégia de guerra? Aparentemente nada, se não fosse aquele que estabeleceu a estratégia, Deus. E Deus não erra. Vou repetir, Deus não erra. Todas as estratégias de Deus funcionam. Tudo que Deus pede para eu e você fazer é porque Ele sabe que é o melhor para as nossas vidas. Portanto, irmãos, o próximo aspecto importante para nós obtermos vitória na vida é confiarmos nas instruções e obedecermos a Deus. Porque aquilo que Deus pede para a gente fazer não é para Ele mostrar que é Ele que manda. Não é a intenção dEle fazer isso. A intenção dEle é porque Deus, Ele vê o futuro. Deus está no último andar e de cima Ele tem uma visão muito mais ampla da nossa vida. E quando Ele pede algo para o seu povo ou para nós individualmente, é porque Deus sabe que aquilo é o melhor para nós, mesmo que você não compreenda, mas você precisa confiar no Senhor. Josué talvez não tenha compreendido, mas isso não importa. O que importa é quem pediu, e quem pediu nunca cometeu erros, não conhece derrotas. Às vezes eu fico muito preocupado, porque a Bíblia e o Espírito de Profecia estão repletos de instruções, quando na verdade nós vemos como se fosse apenas recomendações. Eu vou dar um exemplo. Nós temos pelo menos 9 a 10 livros no Espírito de Profecia falando sobre o cuidado do corpo, mostrando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e dando todas as instruções para a gente não ser contaminado com as doenças do Egito, com as doenças que assolam o mundo. Só que a gente vê aquilo lá e pensa que aquilo ali é só uma recomendação. Quem puder fazer, faça, quem não puder, não faça. Não, aquilo ali é instrução do Senhor. É instrução do Senhor. E essa pandemia hoje, ela está acontecendo para provar e para comprovar que as instruções do Senhor funcionam. Porque se vocês observarem, todos os especialistas, todos eles falam a mesma coisa. As pessoas que tiverem um sistema imunológico alto, o risco de pegar o Covid-19, coronavírus, e não só esse, mas tantas outras enfermidades até mais graves e mais perigosas, vão estar não totalmente imunes, porque enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado, estaremos sujeitos, mas o risco de pegar essas doenças será mínimo. E aí se comprova o que a Ellen White diz. Ela diz que de cada 10 doenças, nós iremos se livrar de 9 se nós seguirmos as instruções do Senhor, os 8 remédios da natureza, irmãos. E é interessante, esses 8 remédios da natureza, na época que Ellen White recebeu as visões, as instruções e escreveu esses livros, não adiantou de nada para ela e para a sua família, por exemplo. Ela perdeu 2 filhos e viu tantas outras pessoas morrerem, porque naquela época as doenças que assolavam o mundo eram doenças infecto-contagiosas. E essa mensagem é para os nossos dias, aonde a maioria das doenças que ceifam milhares e milhões de vidas são as doenças degenerativas, crônicas, como diabetes, doenças do coração, câncer e etc. Então percebam, irmãos, Deus ele já deu o caminho da vitória. Deus ele já deu as instruções de como a gente se livrar de tudo isso. Mas para isso você precisa ter fé e você precisa obedecer, confiar que isso funciona.
Porque se você não confiar que isso não funciona, de nada vai adiantar. Existe uma pesquisa que diz que, não é uma pesquisa, é uma teoria, que diz que para uma pessoa ser completamente feliz e obter vitória na vida, ela precisa ter 3 coisas simultaneamente: tempo, dinheiro e saúde. Só que partindo dessa premissa, dificilmente uma pessoa vai ser totalmente feliz no contexto atual pelo seguinte: quando ela é jovem, ela tem bastante tempo, ela tem saúde, mas ela não tem dinheiro ainda. Aí estuda bastante, quando chega na fase adulta, ela agora passa a ter dinheiro, porque está trabalhando, ela teoricamente ainda tem saúde, mas ela não tem mais tempo, porque o corre-corre é tão grande para obter o sucesso na vida, que ela não tem tempo. Aí chega na velhice, na aposentadoria. Quando chega na velhice, na aposentadoria, o que acontece? Ela volta a ter tempo, teoricamente ainda tem dinheiro, se ela se organizou, se planejou, teve equilíbrio, mas ela não tem mais o que, gente? Saúde. Então, em fase nenhuma da vida vai ter os 3. Aí é que está o detalhe, irmãos. Se a gente seguir as instruções do Senhor, isso pode ser diferente. Porque você não vai destruir a sua saúde quando você é jovem, quando você está na fase adulta. Porque você vai seguir as instruções do Senhor. Entende, irmãos? O inimigo é muito esperto, ele faz com que as pessoas foquem somente no sucesso profissional, aí elas estragam a saúde toda para juntar dinheiro. Aí quando chega no final da vida, não tem saúde para usar o dinheiro que juntou. Mas aqueles que seguem as instruções do Senhor, é diferente, porque aqueles que seguem as instruções do Senhor, eles têm equilíbrio e sabedoria para administrar o seu tempo, os seus recursos e principalmente a sua saúde, porque eles vivem para a glória do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer isso para a glória de quem, irmãos? Para a glória de Deus. Então, quando você está em casa e você decide sair do sofá, botar um tênis no pé e caminhar, você está fazendo algo para a glória de Deus. Quando você acorda de manhã, e mesmo que a sequência não seja primeiro ler a Bíblia, orar e caminhar, mesmo que seja primeiro caminhar, depois ler a Bíblia e orar, não tem importância nenhuma. Por quê? Porque quando eu estou caminhando de manhã, eu também estou adorando a Deus. Para as pessoas aí fora, fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, uma natação, ou academia, qualquer coisa, elas estão preocupadas apenas com a saúde ou com a estética do corpo. Mas o cristão é diferente. A preocupação primeiro dele é fazer a vontade do Senhor, é adorar o Senhor, é glorificar o Senhor. Então, quando eu estou caminhando de manhã, fique tranquilo, mesmo que você não tenha lido a Bíblia ainda, vai ler depois quando chegar em casa, ou não tenha orado ainda, vai orar quando chegar em casa, não tem problema, a ordem dos fatores aí não altera o produto de jeito nenhum. Se a sua consciência não deixar, então primeiro você faça o que você gosta de fazer e depois você caminha. Mas o que eu estou querendo dizer a você é que quando você está fazendo sua caminhada, você também está adorando a Deus. Porque adorar a Deus, irmãos, é seguir as suas instruções, é ter fé nele, ser obediente a ele. Isso é adorar a Deus. Então, adorar a Deus não é somente vir para a igreja, sentar num banco e ouvir um sermão, participar de um culto. Adorar a Deus é muito mais do que isso. Adorar a Deus é o que acontece em mim, na sua vida, no cotidiano, todos os dias, obedecendo ao Senhor e às suas instruções. Quer ter vitória na vida? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e siga as instruções que estão contidas na palavra de Deus. E por último, terceiro aspecto, para a gente entender esse terceiro aspecto, precisamos ler do verso 17 em diante. Por favor, capítulo 6, verso 17 em diante, diz assim: essa foi a instrução de Deus. Porém, a cidade será
condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá quem, irmãos? Raabe, a prostituta. Vocês conhecem a história, não é? E todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Verso 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Verso 19. Porém, toda a prata, todo o ouro e utensílios de bronze, de ferro, serão o que, irmãos? Consagrados ao Senhor, e irão para onde? Para o seu tesouro. Então analisem comigo aqui. Aqui está o mandamento de Deus. Aqui é mandamento de Deus. Ele disse o seguinte: destruam tudo. Mas como assim, Senhor? E aquela lei dos despojos? Existia uma lei dos despojos. Quando a nação ia para uma guerra, eles destruíam parte e a outra parte eles dividiam entre as tribos. Era uma lei que fazia essa divisão. Só que aquela era a primeira cidade. E para que o povo de Israel compreendesse que a primeira parte sempre é a de Deus, o princípio das primícias, aquela cidade deveria ser totalmente consagrada ao Senhor, porque era a primeira cidade que eles iriam conquistar. Por isso que Deus disse: destruam tudo e todos. E o que não puder ser destruído, no caso o ouro, a prata, o bronze e o ferro, vocês vão consagrar a mim e vão levar para o meu tesouro. Estava ali muito claro a ordem do Senhor. Só que quando a nação conquistou, um cidadão chamado Acã viu uma capa babilônica, 2 barras de ouro, e viu também alguns ciclos de prata, e decidiu então, a Bíblia diz que ele viu, cobiçou e pegou. Viu, cobiçou e pegou. Interessante que foi bem semelhante ao que Eva fez, né? Ela viu que era agradável aos olhos, desejável, cobiçou, né? Para dar entendimento, e ela então pegou e comeu. A sequência é sempre essa. Você vê, não tem nenhum problema em ver, ok? Dependendo do que você esteja pensando, não tem nenhum problema em ver. O problema é que vê, olha de novo, e aí o próximo passo é cobiçar, e o próximo passo é pegar. Então foi essa sequência. E ele então tomou posse disso. Quando a nação foi lutar contra a cidade de Ai, Josué, ao invés de fazer a mesma coisa que ele fez em Jericó, ao invés dele sair num lugar à parte, orar, meditar, para ouvir a instrução do Senhor, ele mandou 2 espias. Os 2 espias voltaram com um relatório hiper, super, mega, ultra otimista, dizendo: não precisa se preocupar, a vitória está garantida, está no papo, deixa metade do povo aí, manda apenas alguns homens, porque o negócio lá é fácil demais. Se a gente conseguiu vencer Jericó, quanto mais essa cidade. Só que quem tinha vencido Jericó não era a nação, era quem, irmãos? Deus. E essa é a nossa grande derrota às vezes. Nós atribuímos as vitórias às nossas habilidades, aquilo que a gente sabe, a nossa sabedoria, e esquecemos de que sem Deus nós não somos nada. O povo de Deus, quando foi fazer aquelas voltas ali, Deus disse: leve a arca, leve a arca, leve a arca. Por que levar a arca? Porque a arca era um símbolo da presença de Deus. Sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Se nós não desconfiarmos de nós mesmos e confiarmos somente no Senhor, nós seremos derrotados.
Josué não buscou a Deus. Se tivesse buscado a Deus, a gente sabe que seria diferente. Deus teria revelado para ele, dizendo: Josué, tem pecado no meio de vocês. Resolva o problema do pecado, senão vocês vão sofrer uma derrota. Não foi o que aconteceu depois? Não dá tempo para a gente ler tudo, mas depois você pode revisar em casa no capítulo 7. Quando o povo sofreu a derrota em Ai, a Bíblia diz que Josué correu e vestiu um pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça e começou a chorar. O que está acontecendo? Aí Deus chegou para ele e disse: Josué, levanta. Você está todo errado aí. Era para você ter me buscado, era antes. Mas não tem problema não, já que você buscou agora, eu vou te dizer porque vocês perderam a guerra. Porque há pecado no meio de vocês. Alguém pegou das coisas condenadas e das coisas consagradas a mim e tomou posse. Por isso que vocês pecaram, por isso que vocês perderam. E aí veio a situação em que Josué agora fez o certo, santificou todo o povo, lançou sortes, e aí caiu sobre Judá, família dos Zeraitas, casa de Abdi, chegando até Acã. E quando chegou até Acã, qual foi a desculpa dele? Olha aí na sua Bíblia, capítulo 7 e o versículo 20. Capítulo 7, verso 20. Diz assim: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos, vou repetir a frase, hein? Quando vi entre o quê? Despojos, uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cubiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Irmãos, quando eu leio esse verso e comparo com aquele outro verso que nós lemos no capítulo 6, eu só tenho uma conclusão para explicar o porquê que Acã se apossou daquilo lá. Vocês lembram que quando Deus disse para o povo: a prata, o ouro, o bronze, o ferro, lembra da expressão? Ele disse: são despojos do Senhor, foi isso? Como é que diz lá? São consagrados ao Senhor. Está aí na sua Bíblia, quer ver? Olha aí, ó, capítulo 6 e o versículo 19. Ó. Porém, toda prata, ouro, utensílios, bronze, ferro, são o quê? Consagrados ao Senhor e irão para seu tesouro. Quando Acã explica, ele diz assim: eu vi prata, vi ouro e vi uma capa babilônica. E ele explica que isso era o quê? Despojos. Isso me vem à seguinte conclusão: Acã pegou aquilo lá, se apossou do que não era dele, foi desonesto, porque ele viu em algo santo como se fosse comum. Sabe por que muita gente está sendo infiel ao Senhor? Porque perdeu a noção do que é santo. Confunde o santo com o profano, ou o santo com o comum. Sabe por que muita gente está largado e não está cuidando da saúde? Porque olha para um espelho e ao invés de enxergar o templo do Espírito Santo, algo santo, está enxergando um corpo, algo comum. E aí come qualquer coisa, vai dormir qualquer hora que ele achar que deve dormir. Por quê? Porque está confundindo o santo do profano, o santo do comum. Seu corpo não é algo comum. Ele não é seu para você fazer o que você quiser, dormir a hora que quiser, comer o que quiser, assistir o que quiser. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Acã caiu porque Acã confundiu o santo do comum. Sabe por que muita gente não está guardando o sábado como deveria?
ao invés de fazer como o Espírito de Profecia diz, antes do pôr do sol, ela diz que a família deve estar reunida para fazer o pôr do sol. E, infelizmente, antes do pôr do sol, quase nenhuma família está reunida. Tem gente fazendo pôr da lua, pôr de qualquer coisa, menos o culto do pôr do sol. Eu sei que alguns dependem do trabalho, eu já trabalhei, eu sou pastor há pouco tempo, porque eu só entrei no ministério com 32 anos de idade. Antes, eu trabalhei em diversos lugares, trabalhei numa empresa 7 anos, que eu saía do trabalho, era em torno de 5 horas, e eu tinha que fazer o pôr do sol no busão lá, ali cantando e orando em silêncio. Quando chegava em casa já estava escuro. Mas tem muita gente que pode fazer o pôr do sol na hora certa, pode fazer o culto do pôr do sol na hora certa, mas não está fazendo. Está entrando no sábado todo atropelado, fazendo coisas que sabe que não deveria fazer. E por que isso acontece? Mesmo motivo. Está confundindo. Já está considerando o sábado como se fosse um dia comum dos 7 da semana. E não é. O sábado é um dia santo. E ele deve ser considerado como tal, através das nossas atitudes, não somente pelo nome que levamos, de adventistas do 7º dia. Sabe por que muita gente está sendo infiel nos dízimos e nas ofertas? Pelo mesmo motivo. Quando recebe a sua renda, o seu lucro, o seu ordenado, ao invés de olhar para aquele dinheiro e ver que parte dele não lhe pertence, porque é santo e consagrado ao Senhor e deve ser levado para o tesouro do Senhor, pega aquele dinheiro e vê que parece que tudo é dinheiro. E aí gasta tudo. Não separa a parte de Deus primeiro, porque a Bíblia diz, irmãos, que a parte do Senhor tem que vir primeiro, e é em tudo. Por isso que a gente incentiva a igreja a buscar Deus na primeira hora da manhã, porque é uma prova de que reconhecemos que o tempo é de Deus e dedicamos a primeira hora para Ele. Por isso que nós reconhecemos que tudo pertence ao Senhor, quando a gente separa o dízimo e a oferta em primeiro lugar. Só que muitos, quando recebem, acham que tudo aquilo ali é dinheiro comum, mas não é, é santo. E quando a gente gasta o que é santo, nós estamos nos apossando daquilo que não nos pertence. Isso se chama, desculpem a palavra forte, mas Malaquias, eu vou falar ela, baseado em Malaquias, isso é roubo. Quando você gasta uma coisa que não é seu. Um dia, Jesus ele vai voltar nas nuvens dos céus, quem crê nisso diga amém. E quando ele voltar, irmãos, ele vai dizer assim para os seus filhos: bem-estar, servo bom e fiel. Fostes fiel em quê, irmãos? No pouco, sobre o muito te colocarei, entra, pois, no gozo do teu Senhor. Se foi fiel nesse tempo aí que eu te dei, dedicando a primeira hora para mim, guardando o sábado, muito bem, agora eu vou te dar uma eternidade. Você foi fiel nesse corpo aí, que lá no seu país só, em média, dura 76 anos? Então agora eu vou te dar um corpo imortal. Você foi fiel no uso desses dons que eu te dei? Sendo fiel quando a igreja elegeu o teu nome, tu não correu, mas aceitou para servir ao Senhor. Você foi fiel não só sendo um professor lá fora, mas um professor também ensinando a Bíblia para as pessoas. Você foi fiel nisso? Então agora eu vou te dar a sabedoria e a inteligência de anjos. Você foi fiel no seu dízimo, na sua oferta, nesse pouco que eu te dei? Então agora você vai morar numa cidade cujas ruas são de ouro e cujas portas são de pérolas, e o alicerce é de pérolas preciosas. É isso que Deus está dizendo. Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar sobre o muito quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Quer ter vitória na vida? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Siga as instruções do Senhor e seja fiel a Ele. Você está sendo testado aqui. Assim como Adão e Eva foi testado lá no Éden, nós estamos sendo testados aqui.
Eles foram testados para saber se permaneciam no Éden. Eu e você estamos sendo testados para saber se nós podemos voltar para o Éden. Termino contando uma história. Conta-se que no ano 250 a.C., na China antiga, havia um príncipe chinês que estava prestes a se tornar o imperador da China. Só que, de acordo com a tradição da dinastia chinesa, ele, para se tornar imperador, tinha que ser casado. Diferente de outras dinastias. Israel não precisava ser casado. Josias, por exemplo, foi rei com 8 anos de idade. Mas na China tinha que ser casado. E esse era o problema desse príncipe, porque ele não era casado. Pior, não tinha noiva. Pior, não tinha namorada. Pior ainda, não tinha nenhuma pretendente. Só que para resolver esse problema, ele resolveu fazer um concurso para escolher uma moça para ele namorar, noivar e casar. E lançou o desafio, saiu então os editais nas províncias, convocando todas as mulheres, moças, que queriam então concorrer a essa vaga. Imagine só quantas moças não apareceram naquele dia. Dentre elas, havia uma jovem pobre, que não tinha condições de aparecer no salão real tão bem vestida, mas que resolveu ir, desaconselhada por sua mãe, porque ela disse: filha, você não vai ter chance nenhuma, então por que você vai? Eu vou, porque a despeito de muitas irem por conta do dinheiro, da posição e da promessa de ser imperatriz, eu vou porque eu amo aquele homem. Ela alimentava desde a infância amor por ele, porque sua mãe, uma senhora, trabalhou no palácio e ela, quando criança, frequentou o palácio e conheceu aquele jovem. E ela foi. Quando chegou lá, realmente, as moças muito bem vestidas, todas com adornos, e ela muito simples. Chegou o momento, então, que o príncipe entrou e fez o desafio. O desafio foi inusitado. Foi uma surpresa para todas, porque o desafio foi o seguinte: ele entregou para cada uma delas uma semente pequena e disse o seguinte: o desafio é, vocês vão levar essa semente para casa e vocês vão plantar, regar, cuidar dessa semente, e aquela que me trouxer, depois de 6 meses, a flor mais bela como fruto dessa semente, vai ser a minha futura esposa e imperatriz da China. Aquela moça, quando viu aquele desafio e percebeu que não dependia de dinheiro, de posição, de outras coisas dessa natureza, ela ficou cheia de esperança, foi para casa feliz, pegou a semente, pegou um jarro, plantou, adubou, regou, cuidou, imaginando ela, se ela cuidasse daquela semente, na medida que ela amava aquele homem, ela teria uma chance. Só que passou o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, e nada nasceu. No final dos 6 meses estava vazio o seu jarro. Chegou o dia do reencontro, a data marcada, lá estava ela se aprontando para ir, a mãe olhou: você vai para onde? Hoje é o grande dia. Mas por que você vai? Você não tem flor nenhuma. Eu sei. Você vai passar vergonha, filha, não vá. Eu sei que eu vou passar vergonha, mas eu sei também de uma coisa, que é a última chance de eu ver de perto a pessoa que eu amo, então eu vou a si mesmo. E ela foi, e de fato quando chegou lá, só foi para passar vergonha, porque as mulheres vieram cada uma com uma flor mais bela do que a outra, olhavam para ela com desdém, com zombaria, e ela ali sendo humilhada, até que chegou o momento em que o príncipe entrou. Todas se perfilaram, o príncipe então fez a revista e olhou todas as flores, e no final deu o veredito escolhendo aquela que seria sua futura esposa. E para a surpresa de todos ali presentes, ele escolheu aquela jovem que estava com seu jarro, com seu caqueiro vazio. E todos começaram a olhar um para o outro, um burburinho tomou conta daquele salão, ninguém entendia nada,
até que ele acalmou a todos e explicou, dizendo: eu escolhi essa jovem porque ela trouxe a flor mais importante e mais bela que uma pessoa pode cultivar na vida, a flor da honestidade, a flor da fidelidade, porque a semente que eu entreguei a cada um de vocês era uma semente estéril, e somente essa jovem foi honesta, fiel, e somente ela é digna da minha confiança, e ela irá reinar comigo do meu lado por toda a vida. Um dia, nesse contexto de guerra que nós vivemos, o príncipe do exército do Senhor aparecerá nas nuvens dos céus. E quando ele aparecer, irmão, sabe quem é que ele vai escolher para reinar com ele? Não é o mais rico, não é o que se veste melhor, não é o mais bonito, não é o mais talentoso, não é o que tem mais tempo na igreja, não é quem contribui mais. Sabe quem é que ele vai levar para o céu? Os fiéis, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E eu pergunto a você, quantos gostariam de dizer: Senhor Jesus, me ajuda, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às provações, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero colocar o teu reino em primeiro lugar, eu quero obedecer ao Senhor e seguir as suas instruções, e eu quero ser fiel no pouco, para que um dia o Senhor me coloque sobre o muito. E o muito não espero nessa terra, o muito que Deus oferece, nós devemos esperar no céu, quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Quantos querem aceitar, viver esses 3 aspectos para obter vitória na vida? Levante sua mão. Amém. Deus seja louvado. Vamos então expressar isso? Vamos fazer isso através de um louvor. Nós vamos cantar agora, para encerrar, a música Fiel a Toda Prova. Cante comigo. Cante não só com a voz, cante também com o coração. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Paro para pensar nos desafios deste meu viver. Paro para ouvir a minha voz que Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Diga para Deus bem forte: quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Esse é o desejo de Deus, sermos fiéis a Ele a toda prova. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Vamos cantar juntos? Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou
Santo Deus e bom Pai, obrigado porque sabemos que em meio à guerra e lutas em que vivemos, a vitória é garantida porque o Senhor já garantiu essa vitória na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. E hoje estamos no caminho da salvação. Nos ajude, ó Deus, a permanecer nesse caminho, buscando o Senhor em primeiro lugar, seguindo as instruções e obedecendo ao Senhor, e sendo-lhe fiel em tudo aquilo que o Senhor nos pede. Nos ajude para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar como Rei dos reis e Senhor dos senhores, possamos ouvir dos teus lábios as seguintes palavras: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra, pois, no gozo do teu Senhor. Nos ajude, ó Deus, a permanecermos honestos e fiéis até o fim. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.